Do corte da ripa até o arco prontinho pode demorar 3, 4 semanas, dependendo do tipo de acabamento. Esse aqui, por exemplo, é um tipo simples para tocar contrabaixo. Já este é um arco barroco, todo entalhado e com detalhe em alto relevo, olha só. Dependendo do gosto e do bolso do cliente, a sofisticação pode incluir prata e até ouro no acabamento. No mercado internacional, um bom arco de pau-brasil pode valer de 500 até 10 mil dólares. Quem está mostrando a sonoridade que o arco de pau-brasil é capaz de extrair do instrumento é o maestro Cucide Almeida, grande instrumentista nordestino, já tocou em sinfônicas da Europa, do Brasil, é o fundador da Orquestra Armorial de Pernambuco. Além de apaixonado pela música, é apaixonado pelo pau-brasil também. É verdade, é verdade. Coleciona cortes e objetos feitos com a madeira. E no quintal de casa, aqui em Aldeia, perto de Recife, plantou mais de 150 pés de pau-brasil. Para a filha Natália, de 9 anos, mandou fazer um arco especial. Um privilégio, pois normalmente os iniciantes não tocam com o pau-brasil, só os mais avançados. Eu acho que eu toco melhor com o de pau-brasil do que os de fibra. É. Eu acho assim que eu toco melhor, eu sinto saindo mais som, mais leveza tocando com o de pau-brasil. Quando ele descobriu no porto de Marselha, essa madeira... O maestro conta que quem inventou o arco de pau-brasil foi um artesão francês em 1780. Chamava-se François Tourt. Ele mudou a curva da vara. Antes, ela era côncava, desse jeito. Tourt fez assim, convexa, ganhando mais projeção sonora. A melhor madeira para isso, ele descobriu, é o pau-brasil, que tem pouca porosidade, não distorce o som e, graças à perfeição das fibras, tem uma projeção muito maior. O som sai cristalino e vai mais longe. Esse é um movimento que exige uma igualdade muito grande quando ele passa entre as 3 ou as 4 cordas. É que o pau-brasil tem uma densidade, um equilíbrio, ele tem um nervo. Ele ajuda na emissão do som pelo timbre que ele consegue extrair do instrumento. O maestro Cucide Almeida explica que depois do arco de pau-brasil, a música mudou. Compositores como Beethoven, Brahms, Paganini puderam escrever peças explorando um virtuosismo, uma técnica que o arco anterior não permitia. Na história da música, o pau-brasil tem um capítulo à parte. Fundamental. Porque quando você fala na música, fatalmente você está falando nos instrumentos que são a base de uma orquestra, que são os instrumentos de corda. Você vê uma filarmônica de Berlim, filarmônica de Viena ou de Nova York, 100% dos instrumentos de corda tocam com um arco de pau-brasil. Então não é à toa que ele está lá. Numa homenagem, o maestro toca com o pau-brasil pro pau-brasil. O farmacêutico José Camarote, professor universitário em Pernambuco, é quem vem fazendo esse estudo pioneiro da ação do pau-brasil contra o câncer. Ele partiu do corante, que tem uma substância natural chamada brasilina. Dentro da madeira, ela é incolor, mas em contato com o ar se transforma, fica avermelhada. É a brasileína. É o pigmento, o princípio ativo do pau-brasil que o professor concentrou nestes cristais. Uma droga à base de brasileína foi aplicada em cobaias inoculadas com os principais tipos de câncer, como os sarcomas. E qual foi o resultado, professor? Regressão dos tumores. De que ordem, mais ou menos? De ordem de chegar a 88% de regressão.
É um valor bastante elevado. E qual é a avaliação que... A avaliação é que praticamente ficaram curados. Professor, mas a gente já pode dar uma manchete assim, olha, pau-brasil cura câncer? Não, de maneira alguma. Isso é apenas estamos estudando, né, iniciando um estudo muito sério e é com animais de laboratório. É sabido desde o descobrimento que o índio toma chá de pau-brasil para combater alguns males. Mas só agora a madeira começa a ser estudada, com pouquíssimos recursos. Se cura ou não câncer no homem, é uma resposta que poderemos levar anos para saber. Mais de uma coisa podemos ter certeza já. O pau-brasil é um emblema do descaso com nossos recursos naturais. Comparado com outras madeiras, é ainda um ilustre desconhecido, apesar de ter sido monopólio de Estado por mais de 350 anos. Em 1808, Dom João VI faz a abertura dos portos, mas exclui o pau-brasil do livre comércio. E é com o dinheiro do pau-brasil que o rei paga parte dos empréstimos feitos em Londres para transferir a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. E não foi só a dívida de Dom João que o pau-brasil ajudou a pagar. A exploração da madeira avança império adentro. Dom Pedro I, depois da independência em 1822, declara o pau-brasil como patrimônio nacional e mantém o seu comércio como monopólio de Estado, condição que foi ratificada na primeira Constituição brasileira, rascunhada nessa mesa aqui, hoje uma das atrações do Museu Imperial de Petrópolis. Também Dom Pedro I penhora a produção de pau-brasil no pagamento de parcelas do empréstimo tomado para indenizar Portugal pela independência. Mas por volta de 1840 é inventado um corante artificial, a anilina. A cotação do pau-brasil cai paulatinamente até sumir do orçamento do Império em 1875. Depois que perdeu a importância econômica, o pau-brasil sofreu um longo período de desprezo. Ficou quase um século praticamente esquecido. E só voltou a ser assunto graças a um pernambucano que hoje é conhecido como o apóstolo do pau-brasil. Nascido no sertão do Pajeú, o professor Roldão de Siqueira Fontes dedicou a vida ao pau-brasil. Aliás, foi por pressão dele que o pau-brasil passou a ser oficialmente a árvore nacional, por lei de 1978. Nesta entrevista, dada pouco antes de morrer, em 96, repetiu mais uma vez o sonho que tinha e que considerava uma meta cívica. O nosso plano não é, em cada município, ter um bosque de pau-brasil para os brasileiros conhecerem a árvore que lhe deu o nome à pátria. O trabalho de campo mais notável do professor Roldão está no Vale do Tapacurá, aproximadamente 50 quilômetros de Recife. Em 1970, aqui na margem direita do rio, ele plantou nada menos que 50 mil mudas de pau-brasil. Foi o início da grande campanha que ele idealizou quando era professor naquele prédio ali, hoje em ruínas, onde funcionava o antigo Colégio Agrícola da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A campanha nascida aqui já resultou no plantio de quase 2 milhões de mudas e na formação de vários bosques de pau-brasil na região de Recife. Quem é que já viu uma árvore de pau-brasil? Quem já viu a flor? Pernambuco talvez seja o único lugar onde isso aconteça. O normal é a resposta negativa, pois mais de 90% dos brasileiros nunca viram um pé de pau-brasil. Como é o nome desta cidade? São Lourenço da Mata. Que é considerado o quê? Capital Nacional do Pau-Brasil. Quem está conversando aí com a classe é a Ana Cristina, filha do professor Roldão, que assumiu a missão do pai. Ela vive fazendo palestras sobre a madeira. Para ela chegar com um cerne nesse tamanho, ela demora muitos e muitos anos, porque o pau-brasil só começa a formar este miolo depois dos 11 anos de idade. Vítima de um grave acidente de carro, Ana Cristina é cega de um olho e no outro usa uma lente de 15 graus. Não pode com claridade. Por isso, em ambiente externo, está sempre de óculos escuros e de chapéu. Puxa, que boa germinação, minhas filhas. Como vocês estão lindas. Da mesma forma que conversa com as crianças, fala com as plantas. Ana Cristina é quem cuida do campo das sementeiras da Fundação Nacional do Pau-Brasil,
Também o único lugar do país que cultiva mudas da árvore nacional em grande escala. É um sítio emprestado de 4 hectares tocado com muita dificuldade. Basta ver esta cena. Um caminhão-pipa abastecendo o rio que passa nos fundos. No período de estiagem, a água tem que ser comprada quase todo dia. Com o clima incerto da região, só com irrigação se consegue garantir boa florada. Mas quando a árvore floresce, dá para esquecer os problemas. A flor do pau-brasil, que o Brasil praticamente desconhece, é uma beleza. A flor do pau-brasil tem um perfume muito agradável, lembra o jasmim. Inclusive, casas até com 200 metros de distância sente o perfume dele. É uma coisa impressionante. O pau-brasil floresce em forma de cacho. Cada cacho chega a ter até 50 flores. A flor tem 5 pétalas, 4 amarelas e uma quinta com a base vermelha. Só dura 2 dias. Mas como vai abrindo de baixo para cima, o cacho fica florido por mais de uma semana. E é comum a vagem surgir ainda com flor no galho. 40 dias depois da florada, já se pode ouvir o estalido das vagens se abrindo. Aqui o pessoal apanha antes e põe no terreiro para facilitar a coleta. E uma única árvore dá de 1.000 a 2.000 sementes por ano. Esta vagem é o fruto seco, tecnicamente chamado de legume. Daí o pau-brasil fazer parte da família das leguminosas, como o feijão. Só que a semente do pau-brasil, de preferência, tem que ser plantada imediatamente após a colheita. Um mês depois já perdeu o poder de germinação. O plantio é extremamente simples. A semeadura só requer sombra, um substrato com metade de esterco de curral, metade da terra local, e semente de molho em água 2 horas antes. Olha, assistir à semeadura do pau-brasil aqui é uma coisa que até emociona a gente. Isso está acontecendo com pelo menos 200 anos de atraso. Os juízes conservadores de mata, o pessoal do Ibama, do tempo da coroa, já no fim do século XVIII, começo do século XIX, faziam alertas ao rei. Diziam que se não houvesse a reprodução do pau-brasil, logo a espécie se acabaria. E não deu outra, né, Cristina? É verdade, Nelson. Você imagine quando o papai começou na década de 70, ele teve muitas oposições, muitas pessoas foram contrárias. Falavam que o pau-brasil era uma árvore silvícola e ela seria reproduzida pela natureza. E ele sempre rebatia dizendo: olha, minha gente, o homem tem uma ação destruidora muito mais rápida do que a natureza consegue se recompor. A germinação é super rápida. De 3 a 5 dias, as mudinhas já nasceram. A pega é de quase 100%. Num canteirinho como este, de 2 metros por 1, tem 10.000 mudas. O rústica, como era de se esperar, resiste bem às intempéries e não sofre com pragas nem doenças. 3 semanas depois da germinação é feito o transplante para o saquinho. Daí em diante, a muda vai para o sol, podendo ficar encanteirada por longo tempo. Daqui tem saído mudas para o país inteiro. Cristina acompanha o carregamento com o zelo de uma mãe que prepara a saída de um filho. Pede carinho na condução das mudas, não esquecer de aguar nas paradas. Tem encomenda em que as plantas passam 3, 4 dias viajando. Tchau, meninas. E na despedida não contém o choro de alegria. São filhas e amigas que saíram, né? E eu espero que elas sejam bem cuidadas e protegidas e quem pegar nelas cuide com tanto amor como a gente cuidava aqui. Isso é minha esperança. Agora nós vamos plantar uma muda de pau-brasil feita pela Ana Cristina. Mas não é em Pernambuco, não. É em São Paulo, num lugar especial. No jardim da nova sede que a Rede Globo inaugurou este ano.
Bem, seguindo o exemplo do professor Roldão, da Ana Cristina, eu quero terminar essa reportagem com uma conversa com essa muda que nós acabamos de plantar aqui. Gesto que traduz a nossa expectativa num melhor diálogo entre os homens e a natureza. Pau-Brasil, a gente promete se empenhar para que você tenha um desenvolvimento sadio, vigoroso, que logo a sua sombra nos conforte, sua beleza nos encante. Que seus filhos, juntamente com nossos filhos, sejam testemunhas de um novo tempo. Que o seu crescimento faça crescer também a consciência de que o lugar da árvore que dá nome a este país não é a lista das espécies em extinção, mas sim o nosso coração.